Pessoal, o sistema para se permanecer forte, ele usa aquela técnica, dividir para conquistar. E antigamente se falava muito de rico contra pobre, né? A gente tem que dividir o povo. Agora, ultimamente, tem usado hétero contra gays e direita contra esquerda, né? Então, esse é o modelo que eles usam para nos dividir. E a narrativa da esquerda, política de esquerda, diz que o único que ajuda o pobre, vai diminuir a desigualdade, é a esquerda. A direita é mais elitizada. O discurso que a esquerda usa para definir a direita eles fazem políticas para que o pobre permaneça pobre e o rico permaneça rico. Então, eu estou trazendo aqui o presidente regional do Partido Novo, o senhor Marcelo, para nos esclarecer sobre algumas narrativas aí em referente ao partido de direita e o Partido Novo, que também é muito criticado. Muito obrigado por estar fazendo essa entrevista conosco aí e trazendo à luz algumas dúvidas e desmascarar narrativas da esquerda, né, referente ao pessoal de direita e o Partido Novo. Eu que te agradeço, Marcelo, por dar esse espaço para a gente poder falar sobre isso e mostrar que uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática, efetivamente. A gente tem o Partido Novo aí, que não é tão novo assim. Partido Novo... Completa 10 anos. 10 anos. Esse ano completa. Agora em setembro a gente completa 10 anos. E eu vi que as últimas eleições, o Partido Novo teve um crescimento de 1000% da última eleição, formando aí um governador, um senador, tem 5 deputados federais, 6 estaduais, 19 prefeitos e conta aí com 262, se não estou me engano, vereadores. E tem afiliados aí mais de 65 mil do Brasil todo. Do Brasil todo. Então é uns números bastante grandes, né, pelo Partido Novo. E aí a pergunta primeira que eu faço sem rodeios. Na prática, o que é ser de direita no Brasil hoje? Bom, primeiro que o Partido Novo é o partido que mais cresce no Brasil em número de filiados, é o partido que, se a gente pegar todos esses dados que tu acabou de falar, de número de eleitos, número de filiados, expansão em cidades e municípios, né, participação feminina, participação de jovens, o partido que mais cresceu no Brasil nesse último ano foi o Novo. E aqui no Rio Grande do Sul não é diferente, a gente vem crescendo bastante, a gente tinha em 2023 estrutura formal em 4 cidades, a gente passou na última eleição para 24, hoje já somos 72 cidades, e nosso objetivo é chegar ao final do ano com 100 cidades com estruturas formalizadas, para que a gente possa expandir então as nossas candidaturas agora a deputado federal e estadual, que a gente tenha o máximo de representação para que o estado inteiro esteja representado, né? Todas as regiões, todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul, né? Toda a parcela aí da comunidade se sinta representada e que a gente possa crescer. A gente precisa crescer, é o ano da eleição mais importante. Eu acho que hoje, sobre ser de direita, eu tive essa conversa com a minha esposa. Minha esposa pergunta, eu perguntei para ela, tu te considera de direita ou não, né? Porque existe um programa agora saindo Mulheres pelo Novo sobre de direita, né? Mulheres de direita. E ela sempre disse que ela não gostava dessa classificação de direita e esquerda, porque ela entendia que ela criava rótulos que às vezes não são tão interessantes. Ela diz, por exemplo, quando coloca alguém de esquerda, coloca que é uma pessoa que não tem preocupação com responsabilidade fiscal. Ela diz e que está só preocupada em gastar dinheiro, né? E ela disse, quando tu fala de direita, é uma pessoa que não está preocupada com o pobre. Então, esse discurso que ela não gostava. Eu acho que não, eu acho que é verdade que governos de esquerda, são fatos, né? Governos de esquerda não se preocupam com responsabilidade fiscal, eles acabam gastando mais do que arrecadam e eles precisam arrecadar cada vez mais. Governos de esquerda? Governos de esquerda. E o governo de direita, eu acho que o cara de direita, ele é um cara que ele sabe... e eu digo que a periferia ela é de direita se ela começar a se entender. Por exemplo, se tu perguntar para a periferia, vocês acham que pagam muito imposto ou pagam pouco imposto? E eu tenho dúvida, não tenho nenhuma dúvida que a grande maioria acha que paga imposto demais. Aí eu perguntaria, e o imposto que tu está pagando, né? Tu está tendo bom serviço, o serviço que o Estado está te entregando, né? O postinho de saúde funciona direito, o transporte público é bom, funciona aí na tua região, água, luz, calçamento, segurança pública, iluminação, como é que funciona aí na tua região? Tu acha que esse teu imposto está sendo bem gasto, né? Esse dinheiro que tu está tendo retorno? Tu está tendo retorno disso? E eu tenho certeza que tu vai dizer que não. Eu acho que ser de direita é isso, é reconhecer de que muitas vezes o Estado não tem condições nem capacidade de fazer essa entrega, porque hoje a gente paga muito imposto e por mais que a gente pague mais imposto e a gente tenha uma curva de aumento, né,
de imposto. Inclusive, a gente brinca, né, no nosso ministro da Economia, o Tachad, né, que está toda hora aumentando imposto. Esse foi um governo que aumentou o imposto, aumentou a arrecadação, mas não melhorou o serviço público, não melhorou a condição de serviços de saúde, dos serviços de educação. Eles não melhoraram nos últimos anos e a gente cada vez mais paga mais imposto. Então, eu acho que ser de direita é reconhecer que o Estado não tem competência para fazer tudo para a gente. E que se a gente pudesse ficar com uma boa parte do nosso salário que a gente paga para o governo em impostos, se pudesse ficar no nosso bolso para a gente resolver isso, né, pagar essas contas, talvez seria melhor. Pensa o trabalhador aí, se ele imagina que mais ou menos de 40% a 45% do que ele ganha, ele gasta em impostos. Eu não pago imposto de renda, eu não pago isso. Não, o imposto está dentro da tua conta de luz, o imposto está dentro da tua conta de telefone, o imposto está dentro do teu IPTU que tu paga aí, o imposto está dentro de todo alimento que tu compra, né? Então, se tem imposto em tudo isso, então imagina que 45% aí do que tu ganha, tu está pagando imposto, está devolvendo para o Estado imposto. Então, se esses 45% ficassem no teu bolso, tu não teria uma melhor condição de vida, tu não poderia resolver melhor os teus problemas do que alguém do governo ir aí resolver os teus problemas? Será que um cara que nunca chegou aí no teu bairro, que nunca esteve aí, e tem mais condições de responder como resolver os teus problemas do que tu? Então, eu acho que de ser de direita é reconhecer o seguinte: quem melhor sabe resolver os seus próprios problemas é o indivíduo, é tu que sabe melhor resolver os teus problemas. Então, o ideal é que a gente diminuísse o tamanho do Estado para que o Estado ficasse com menos dinheiro e ficasse mais dinheiro na tua mão, para ti resolver os teus problemas. Tá certo, mestre. Tem uma situação que o pessoal diz que o que o Novo tem de novo? O Novo se identifica com o partido de direita e uma das bandeiras é ser liberal de direita, né? É uma das bandeiras. Mas o que o Partido Novo tem de novo? O pessoal gosta muito de brincar, é o Novo que tem de novo. Eu acho que uma das coisas que difere o Novo dos demais partidos, principalmente de direita, é um partido que ele é previsível, assim, no sentido de votações. Tu sabe como o Novo vai se portar. Quando vier um pedido de aumento de impostos, tu sabe que dos partidos de direita, o único partido que vai votar contra é o Novo. Não, mas se o prefeito for de esquerda, talvez outros partidos de direita também vão votar contra. Mas eles não vão votar contra porque eles são contra o aumento de impostos, né? Eles vão votar contra porque eles são contra o prefeito. Eles não estão contra os impostos. Então, eu acho que o Novo tem essa previsibilidade. A gente sabe que o Novo é contra o aumento de impostos, é contra o aumento de estrutura de governo, né? Porque se a gente acha que o dinheiro tem que ficar no teu bolso, a gente não pode aumentar a despesa. É como na tua casa, né? Tu tem um orçamento do quanto tu ganha. Se tu aumentar a tua despesa, ou tu ganha mais, ou tu vai ter que tirar de algum lugar. No governo, né, um prefeito, um governador, ele tem a mesma coisa. Ele tem um orçamento, com tanto que ele vai receber de impostos, e ele tem despesas a pagar. Se ele aumentar despesas, ele tem que buscar dinheiro em algum lugar. O problema é que o governo ele não produz nada. Não tem nada que o governo produz que gera renda para ele. Ele não produz nada, ele não vende nada. O único lugar que o governo tem para buscar dinheiro é impostos. É pegar o dinheiro que está no teu bolso, que é o do teu salário, da tua vida, e buscar esse dinheiro. Então, à medida que tu aumenta o Estado, tu aumenta também a necessidade de ter que buscar mais dinheiro no bolso do cidadão. E aí o cidadão começa a perder dinheiro. Então, eu acho que o novo que ele traz de novo na política primeiro, essa questão de que a gente não pode continuar aumentando as despesas como sempre se aumentou, porque isso vai impactar direto na renda da família. A gente vai perder dinheiro para pagar as nossas contas do dia a dia. Essa é a primeira coisa. A segunda é a gente poder questionar o Estado de que os serviços são ruins, de que os serviços não funcionam e de que talvez a gente tenha que buscar outras soluções para resolver o problema. A discussão não é se algo é privado ou público, a discussão é está resolvendo, está funcionando? Qual é a alternativa para melhorar isso? Como melhorar isso? E aí não ter esse ranço de que não, só funciona se for público, ou também só funciona se é privado. Talvez a gente possa buscar meio termos, né, de algo que continue público, mas operando pelo setor privado. Né, não tendo interesses, né? Seria fazer um trabalho, um levantamento técnico e vença o que melhor. A discussão não é se algo é público ou privado, a discussão resolve o problema, está funcionando. Eficiente para o povo. É eficiente para o povo, está bom? Se não está bom, a gente tem que discutir. O povo tem que entender que quanto mais inchado o Estado, quando uma má administração, ela precisa que as contas sejam pagas, que os compromissos sejam honrados. Ele vai tirar da onde? Vai tirar do bolso, de mais impostos. Eu me lembro que eu fui candidato a prefeito em Caxias em 2020, e aí quando terminou a campanha, uma jornalista me perguntou da minha campanha, né, o que eu gostaria que, se eu não fosse para o segundo turno, eu acabei não indo, mas o que eu gostaria que tivesse ficado na mente das pessoas, né? E eu disse que as pessoas pudessem ver como o imposto prejudica a vida da gente, como a gente paga muito imposto para ter pouco serviço.
E aí a jornalista disse, não, mas tirando essa questão do empresário, do imposto, para o cidadão. E eu disse, eu acho que se a pessoa começar a pensar um pouco, não é o empresário que paga, empresário não paga imposto. O empresário, quando está lá na empresa dele, aumenta o imposto da blusinha, quem vai pagar é quem compra a blusinha. Ele vai repassar esse valor. Vai repassar o valor. Quando aumentar o imposto de qualquer produto, né, que tu vai comprar aí, tu vai comprar alimento. Se aumentar o imposto sobre o arroz e o feijão, o que vai aumentar é o preço do arroz e feijão. O empresário vai repassar, vai pegar esse dinheiro para pagar o governo. O exemplo mais prático do bolso dele. O exemplo mais prático dessa onde aumentou o imposto para o empresário, passa na ponta para quem consome, é a questão do aumento da gasolina. Aumentou lá na refinaria, o pessoal corre porque sabe que o posto de gasolina vai repassar na bomba, né? Isso no governo anterior, do governo do Bolsonaro, quando teve aquela redução do imposto sobre o combustível, porque limitou os estados lá a pagar 12%, a cobrar 12% de imposto, ou tirou a CID. Então, quando reduziu os impostos sobre a gasolina ficou mais barata. Quando os impostos voltaram, a gasolina voltou o preço a subir. Abrasileirou os valores? Abrasileirou os valores, é isso aí. É complicado, é bastante... o pessoal tem que prestar bastante atenção nas narrativas, né? E sim o que está acontecendo com ela. Porque tem muitos que dizem assim, aumentou a gasolina, mas eu não tenho carro. Mas não pensa que a gasolina, o diesel, isso aí vai refletir no frete. Que tudo movimenta, vai chegar ali no arroz, no feijão, na carne dela. No feijão, na carne, no tomate, na roupa, né? Na escola vai acabar impactando também. Impacta em tudo. Não existe almoço grátis. De acordo com o Radar Congresso e iniciativa do portal Congresso em Foco, o Partido Novo é um partido que faz mais oposição ao PT, faz mais oposição até do PL, né? Então a gente tem aí, que o senhor trouxe a taxa, o imposto sobre o que o pessoal chama das blusinhas da Shein, que é um órgão internacional falou que ia prejudicar justamente o mais pobre, né? Que veio a Janja dizer que não, isso é para as empresas, mas a gente viu que até 100% vem de imposto imagina, a pessoa deixou de comprar muitas coisas, o pobre, por causa desse imposto, né? Porque daí tu vai ter que pagar ali, aí tu vê, atravessa o oceano, né, vem lá da China, aí tu paga o produto, mas paga 100%, paga um outro produto pro governo, né? Isso novo foi o único, se não me engano, a votação teve 17 segundos. Em votação, substitutivo oferecido pelo relator da Comissão Especial ao projeto de lei 914 de 24, ressalvados os destaques. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Não, presidente. Estão prejudicadas a proposição inicial e as emendas ressalvadas os destaques. Né? O Partido Novo foi o único que se levantou contra esse imposto aí. Teve uma outra situação aí agora que foi, todo mundo está indignado, dos 8 anos do Léo Lins, né? Do humorista, tomar 8 anos de cadeia por causa de uma piada. O único partido que foi contra essa lei, a juíza ali, a gente gostando ou não, ela cumpriu o que estava na lei, né? A gente não acha certo uma piada tomar 8 anos, por mais que a gente não goste, mas ela usou uma lei que o Partido Novo sempre teve contra, né? E aí a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte, né? Por que mesmo com o Novo lutando até pelo direito das pessoas e criticar o governo, por que o povo acha que o Partido Novo é um partido elitista, né? É um partido que é para a questão dos empresários? Eu acho que isso talvez tenha sido quando o Novo começou, eu acho que o Novo se propôs muito a discutir questões muito técnicas. Eu me lembro que o Zema, numa reunião, uma vez falou assim, a gente fala muito de Milton Friedman, de Mises, e ninguém quer saber quem é o Milton Friedman e o Mises, né? As pessoas querem saber se está aí na minha vida, o que isso se aplica. Eu acho que a gente tem que começar a entender que a gente não é uma universidade, a gente não é uma escola que está aqui para ensinar o que Mises... Eu acho que a gente é um partido político e, como partido político, a gente tem que se posicionar como partido político e discutir efetivamente ideias e de como isso impacta na vida das pessoas. Eu acho que é isso que importa para elas.
E aí quando acho que esse início do novo foi prejudicial. Então hoje quando a gente vê até a forma de conversar, a forma de se colocar como partido, quando conversar com as pessoas, muitas vezes fala muito sobre questões muito técnicas, em vez de falar, ser mais com exemplos práticos. O Zema é um cara que consegue se comunicar, porque ele fala do exemplo prático. Eu acho que isso vem da vivência dele de ter loja em cidade de interior, e ele tem que vender o produto. Eu acho que a gente nunca soube se vender adequadamente, a gente nunca soube falar do novo adequadamente. Então acho que isso cria essa visão elitista do novo. Mas o novo, ele efetivamente é isso que tu falou, é um partido que, quando ele se coloca contra o PT, não é porque ele é contra o PT, então tudo que o PT falar a gente vai ser contra. Mas claramente as ideias que nós defendemos, elas estão muito distantes das ideias do que o PT defende. Então é natural que quando a gente estiver discutindo algum projeto, o PT defenda suas ideias e as nossas ideias, por estarem muito mais distantes das dele, a gente acaba sendo um partido que acaba ficando mais contrário, e aí talvez tenha sido a oposição mais firme. E é uma oposição mais firme porque nós não negociamos cargos de governo, a gente atua independente, então mesmo em temas que talvez não tenham tanta questão ideológica a ser discutida, né, às vezes é questão de reorganização de Estado e coisas assim, o Novo, por ser contra, ele continua se mantendo no posicionamento contra, e ele consegue ser um partido de princípios, como eu falei, né? Ele entende aquilo, então ele nunca vai se subverter, ele nunca vai votar contra o que ele sempre pensou, porque ele vai ganhar algum cargo ou porque ele vai ter um espaço maior de governo. A gente não tem essa preocupação com cargos ou espaço de governo. Fica pelo certo e pelos exemplos que a gente usou, se o pessoal ouvisse, ia ver que quem ia ser impactado é o pessoal mais pobre, é o pessoal ali, o povo que vai pagar essa conta. Até uma ideia que eu dou para as pessoas é que saiu agora uma matéria sobre a Argentina, por exemplo. Se fala muito no Milei, né? O Milei é um político de direita, com libertário, até, né, mais do que liberal, um libertário, se posiciona como libertário, e ele tem um governo lá que ele tem feito algumas medidas lá, né? E é uma das medidas que mostra agora, por exemplo, de como é importante a gente cuidar de quanto a gente gasta e de quanto a gente arrecada, né? E implementando as ideias corretas da direita, é de que lá, por exemplo, a Unicef acabou de apresentar um estudo que 1,7 milhões de crianças saíram da extrema pobreza na Argentina. Bah. E ele saiu quando? Quando o governo parou de gastar. O governo diminuiu os seus gastos, começou a sobrar mais dinheiro na mesa das pessoas, aí as pessoas puderam começar a comprar mais comida e viver melhor. Então esse é um caminho que talvez a gente tenha como exemplo para mostrar como é fato. O Zema, em Minas Gerais, ele diminuiu o tamanho do Estado, né? O Estado gasta menos, hoje tem menos secretarias, menos cargos, menos estruturas, mas é um Estado que ampliou o investimento na educação, né? Tem os melhores índices de educação, a questão de merendas e a questão alimentar também das crianças em Minas Gerais mostram o resultado disso, e a saúde de Minas Gerais também é a saúde que tem os melhores índices e resultados, né, do Brasil. Então mostra que a receita não é gastar e sair cobrando mais impostos. A receita é fazer o movimento contrário, é gastar o menos possível, deixar mais dinheiro no bolso do cidadão, né, com as pessoas, para que as pessoas possam aí ver o que é mais importante para elas, e aí sim depois fazer efetivamente aquilo que é importante, o que é eficiente. Às vezes faz sentido, às vezes, ter um hospital público, ou daqui a pouco aquele hospital público que está com dificuldades, a gente cedeu o hospital público para uma entidade privada, né, para uma empresa administrar esse hospital, de forma que ele consiga sobreviver com os custos que ele tem, mas que ele consiga entregar resultado para a população. Por exemplo, hoje, se um hospital público, né, ele não consegue atender a população, faltam leitos, faltam remédios, qual é a punição que ele tem? O que acontece com o gestor desse hospital? O que acontece com os médicos do hospital? O que acontece com os diretores desse hospital? Não acontece nada. Agora, um hospital privado que venha gerenciar, por exemplo, em Caxias do Sul, eu tenho lá um hospital público, que é o Hospital Geral, na minha cidade, que é administrado pela Universidade de Caxias do Sul. E esse contrato de cedência faz com que o Estado dê um dinheiro determinado para manutenção, e esse hospital tem que entregar uma qualidade de serviço, que se não entregar, ele é punido. Ele é multado, o diretor vai ser demitido. Então ele começa a entender de que ele tem que entregar resultado, ele tem que se adequar à conta e o dinheiro que ele tem, ele precisa entregar aquele resultado. Então tu melhora a qualidade do serviço para o cidadão. Diminui as filas, né? Diminui as filas. Por exemplo, se tu comparar um hospital público aqui de Canoas, por exemplo, que está tendo todos esses problemas, né? E a gente for olhar os números e os dados dos hospitais de Canoas e o resultado do serviço que é prestado, e pegar esse hospital de Caxias, que é público,
mas é administrado por uma empresa privada. E a gente olhar o custo dos dois, o resultado e o serviço entregue, tu vai perceber que às vezes a discussão não é se aquilo é público ou é privado. Porque o privado lá, mesmo sendo um hospital público, administrado por uma empresa privada, está entregando o melhor resultado. O importante está entregando resultado e qualidade de vida para o cidadão. O povo não quer saber se é público ou privado. O povo quer saber que o dinheiro que ele está pagando ali, os impostos, que o SUS, ele não é de graça, como nada, não existe almoço grátis. Ele quer saber se é bem administrado aquele dinheiro. Isso. E o medo, muitas vezes o pessoal gosta de ficar falando, o público-privado é tirar o dinheiro do povo, dos impostos, e pagar a iniciativa privada, pagar empresários. Mas aí a pergunta que eu fico, já que o senhor conhece bem esse exemplo aí de Caxias, os valores do atendimento da pessoa pública, vamos supor que é X, se ela vai ser atendida no privado é 2X, é um valor a mais ou é o mesmo que o valor do público? Lá ele ganha um valor, é um valor final, então assim, para administrar esse hospital tu tem um recurso X. Se a gente olhar hoje, por exemplo, o custo de atendimento e serviço e o custo do hospital público de Canoas, ele não tem um limite, né? Ele vai gastando, quando ele estoura esse limite, ele fica com a dívida, ele vai assumindo dívidas e vai ficando. Então Canoas gasta mais. Esse que é o detalhe. Canoas gasta mais sendo público e entrega um serviço ruim. Lá em Caxias gasta menos e entrega um serviço mais eficiente. Mais eficiente. É isso que o povo quer. E é isso justamente a narrativa que eles tentam falar para a população. O pessoal está querendo fazer a iniciativa público-privado porque quer tirar o dinheiro de impostos, dinheiro do trabalhador, dinheiro do povo, para colocar a iniciativa privada que é para pagar empresários. Mas na prática, pagando a iniciativa público-privado, muito mais eficiente para a questão de serviço para entrega para a população, com menos valores, né? Porque senão tem que ficar aumentando imposto, aumentando. Exato. Não atende. Vamos pegar um outro exemplo aqui, que vocês estão discutindo aqui em Porto Alegre a questão da privatização do DEMAI, né? Que não é uma privatização, o DEMAI vai continuar público, porque ele está fazendo uma concessão de uma parte do serviço, que é a parte do esgoto, que está sendo discutida agora pelo prefeito, que a parte do esgoto vai ser concedida para uma empresa privada administrar. Hoje, o cidadão, quando ele paga aí a sua conta de água, pelo menos na minha cidade aqui, eu não sei exatamente Porto Alegre, mas em Caxias, por exemplo, quando eu pago, a conta que vem em Caxias é o SAMAI. Quando vem a conta, ela vem a conta de água e junto vem a conta do esgoto. Mas Caxias, a grande maioria das pessoas não tem esgoto tratado. Ele tem fossa, né? Então não tem esgoto. Ou então o esgoto é coletado, mas não é tratado. Sim. Então o que a gente... Tem uma lei nacional, federal, que no Brasil diz que em 2033 a gente tem que ter lá um índice de quase 100%, né? 90 e tantos por cento, quase 100%. Quase todas as pessoas, ou seja, vamos botar aqui que todas as pessoas têm que ter água tratada em casa e o esgoto dele coletado e tratado, para não destruir o meio ambiente. Ora, quem gosta do meio ambiente quer tratar o esgoto. Quem quer tratar bem a água, que a água chegue tratada. A pessoa que está no bairro lá, que está no teu bairro lá, ou em qualquer bairro de Porto Alegre ou periferia, ele quer receber a água na torneira em boa qualidade, em boas condições, e quer saber que não vai ter esgoto na calçada quando ele sai na rua. Ele tem um esgoto tratado que não fica ali na calçada, menos doença, então melhora a saúde, inclusive, do cidadão. Então tudo é bom, né? Desde que o esgoto seja tratado, a água é entregue. O problema é que tu precisa ter um nível de investimento, ou seja, alguém tem que botar o dinheiro para contratar o cano, para fazer o furo na rua, para fazer a ligação do cano, para levar a água. Tu precisa ter dinheiro para fazer isso. E as empresas públicas não têm, a maioria não tem condições de fazer isso, não vai conseguir chegar até 2033 para todo mundo. Então, as empresas que não têm condições, a lei dizia, as empresas que não demonstrarem condições de fazer isso até 2033 vão abrir uma licitação para alguém que venha e banque isso, que tenha capacidade de fazer isso. E aí, claro, tu tem que definir o custo para que não fique mais pesado, mais caro. No Rio de Janeiro, por exemplo, eles já começaram esse processo e está mais barata a água e está mais barata também a taxa de coleta de esgoto. E eles estão avançando claramente nisso. Né? Então, estão conseguindo fazer de forma mais barata que a água chegue nas pessoas e que o esgoto seja coletado e tratado. A gente precisa fazer isso a mesma coisa aqui. A gente precisa fazer com que a água e o esgoto sejam tratados e cheguem em boas condições para o morador. Então, na tua casa, tu tem a tranquilidade de que sempre vai ter água, que ela vai ser boa, pura, e que o esgoto está sendo coletado e não está sendo jogado na natureza, ou no rio, ou na água, que daqui a pouco vai virar água para te tomar, né, para te beber. Então a gente precisa fazer esse tratamento adequado. Então é para isso que precisa ser discutido isso. Aí algumas cidades que são usadas, inclusive, como exemplo, dizendo assim, mas na cidade tal aumentou o custo, a água custava R$1, agora a água está custando R$1,20. Aí quando
Aí vai custava R$1,20, ficou caro. Aí tu vai olhar, muitos desses casos, a água, tudo bem, ela custava R$1, mas ela nunca chegava, ela chegava em péssimas condições. Qualidade ela também, não tinha né? qualidade nenhuma. Então agora tu tem uma água com qualidade, boas condições, não vai ter gente doente, não vai faltar água, vai custar R$1,20. Vale a pena pagar 20 centavos a mais, mas ter água todo dia? Né? Talvez para o cara que mora aqui no centro de Porto Alegre, num bairro bom de Porto Alegre, para ele vai dizer, mas vai custar 20% a mais. Porque para ele a água sempre teve. Ele nunca teve o problema da água. Então para ele não é um problema. Mas aquele cara que está lá no bairro, que está distante, que sempre falta água, que sempre tem dificuldade, que a água vem marrom na torneira, que a água não vem em boa qualidade, para ele os 20 centavos a mais na água é barato. Porque daí está resolvido o problema dele. A gente precisa resolver o problema das pessoas. Então, alguns vão ter que pagar um pouquinho mais, outros vão pagar um pouquinho menos, mas vai se resolver o problema. E a mesma coisa do esgoto. Se a gente não tiver mais esgoto jogado na natureza, olha, vai ter menos gente doente. Né? O índice de mortalidade... Reflete um monte de coisa, até o desenvolvimento da criança. O número de crianças que morrem na infância, né, por infecções ou por outros problemas, inclusive a maioria dos problemas tem a ver muito com essa questão do esgoto não tratado jogado na natureza. Se a gente começar a tratar melhor isso, a gente vai ter menos crianças doentes, menos crianças precisando de remédio, de médico, de hospital, menos crianças morrendo. Vale a pena. Estamos falando também do desenvolvimento da própria criança, do mental da criança, claro, também, de ser mais inteligente, claro. Né? Porque a alimentação, junto com um ambiente saudável, faz o desenvolver a criança melhor. Né? Então, nas periferias, para alguns lugares é bar, é comunidade, para nós aqui é vila, é no meio do caos, né? No meio do esgoto, da sujeira, sem coleta de lixo. Então, é o caos ali que vai prejudicar gerações, né? Vale a pena viver numa sociedade que uma parte da sociedade tem direito à água tratada, esgoto tratado, coleta de lixo adequado, e outra não. Que sociedade é essa, né? Então ela é injusta. E não é barata, né? E não é barato. E é caro para todo mundo paga imposto. Tá certo, mestre. Olha, boas dúvidas sendo tiradas aqui, até para mim, né? Uma das coisas que o pessoal fala muito é a questão do Partido Novo ser do liberalismo econômico, né? Uma das bandeiras do Partido Novo. E o pessoal fala também que o Novo ele quer diminuir o Estado. O senhor estava falando, menos Estado, um Estado menor, mais eficiente, vai ser melhor entregue para a população. Mas o pessoal tem medo e fala muito que a diminuição do Estado vai também deixar os pobres para trás, né? Vai ter menos programas sociais. O que o senhor diria para essas pessoas aí? Qual é o posicionamento do Partido Novo em referente a isso? De diminuição do Estado, né? Vai ficar o pobre para trás? Então, quando a gente fala em diminuição do Estado, a gente está falando o seguinte, vamos lá. Precisa ter 39 ministérios? Muda alguma coisa eu ter um ministro a mais amanhã? Tu que está aí na tua casa, tá morando aí, que bairro tu mora? Tu falou em vila agora. Aqui para Porto Alegre, esse é vila, né? Não é comunidade, alguns chamam de comunidade. O meu é ali da Vila Jardim. Então vamos falar da Vila Jardim. Na Vila Jardim, muda para ti o fato da Vila que mora na Vila Jardim de ter 29 ou 35 ministros ou 50 ministros? Não muda nada, né? Para ti não mudou. O governo anterior já teve governos com 19 ministros, agora tem governo com 30 e tantos ministros. Mudou, melhorou a vida, resolveu o problema da vila? Então não traz mais impostos. Só traz mais impostos, é só mais conta. Então, assim, não é o tamanho ou a quantidade de pessoas trabalhando para o Estado que vai melhorar a tua vida. Né? Isso reflete até nessa gastança, né? O pessoal está falando muito. Até teve do PT, se não me engano, um assessor do PT que falou para uma revista que em 2027, se não melhorasse, não arrumasse a casa, ia faltar dinheiro para o governo. E aí ia faltar dinheiro justamente para os programas sociais. Então é um resultado do Estado inchado. Isso prejudica o mais pobre. Claro, e aí o que acontece? Como é que vai manter o Bolsa Família? Cortou o 13º. Algumas pessoas foram tiradas do Bolsa Família, né, nesse governo. Então, tem reflexo. Então não é o tamanho do Estado que define se o Estado está entregando resultado ou não para a pessoa. Porque quanto mais secretarias, ou mais ministros, ou mais políticos trabalhando, isso quer dizer que melhora a vida do cidadão? Ao contrário, só aumenta a despesa e o resultado não vem. Se a gente pegar historicamente, né, quantos vereadores tinha em Porto Alegre há 20, 30 anos atrás, quantos tem agora? Quantos juízes nós tínhamos no Rio Grande do Sul? Quantos
Vão pegar quantos desembargadores nós tínhamos no Rio Grande do Sul, quantos ministros do governo federal nós tínhamos, né? Quantas estruturas de governo, de gente trabalhando para o governo a gente tinha um tempo atrás e quanto a gente tem agora. Melhorou a vida das pessoas? As pessoas sentem que melhorou, resolveu o problema, a educação está melhor, a saúde está melhor, o transporte público está melhor, né? Tu te sente mais segura? É isso que a minha pergunta é. O Estado só aumentou nos últimos anos. A gente só pagou mais impostos nos últimos anos. Então o Estado só aumentou. Está melhor? Então não faz sentido tu me dizer que quanto maior o Estado, melhor é para o pobre. Porque para o pobre não melhorou. O Estado aumentou e não melhorou. Só melhorou para quem ocupou esse lugar no Estado, né? Para aqueles políticos que lá atrás não tinham cargo nenhum e agora têm cargos. Né? Ou para os juízes que estão ganhando essas indenizações milionárias. Aí a gente abre o jornal, tem juiz ganhando 600 mil, 1 milhão, por indenizações do passado. Não faz sentido nenhum. A gente está aumentando a despesa do Estado, a gente está aumentando o tamanho do Estado, a gente toda hora está criando alguma obrigação para o Estado. Para aumentar também o número de deputados. E quem paga é a gente mesmo. Então, são mais 18 deputados. Para cada direito que se cria uma despesa. E quem vai pagar essa despesa não é o político. Quem vai pagar essa despesa é o tu que está lá, né? Na Vila Jardim, é o cara que está lá na casa dele, lá pagando a conta para esse governo. Então, quando a gente fala que a gente quer um Estado menor, a gente quer uma coisa menor do que essa. Por exemplo, para o cidadão que mora na Vila Jardim, faz diferença o correio? O correio é importante para ti? Quanto ele é importante para ti? Faz sentido para ti? Tu está pagando uma empresa como o correio que está com... Agora parece que está saindo uma conta de bilhões aí de dívida. Quem é que vai pagar essa dívida dos correios de bilhões? É tu. Faz sentido para ti? Ou tu prefere usar o Achai, o Mercado Livre, essas outras empresas, né? Quando veio o Uber, por exemplo, as pessoas criticavam, o Uber vai arrebentar com o táxi, né? O Uber é transporte de rico. Uber é transporte de rico? O Uber hoje transporta muito mais gente do bairro porque é muito mais barato dividir em 3 ou 4 a conta de um carro do que pagar passagem de ônibus para os 4 ir para as vezes do trajeto. E é melhor qualidade de serviço, ou seja, é um serviço que é melhor, né, de melhor condição, com preço mais barato e mais adequado. Melhorou a condição, facilitou a vida do cidadão. Então, às vezes, as pessoas entendem assim, não, tudo é para... o Estado, ser um Estado maior é melhor. Não sei, talvez não. Talvez a gente está vendo que o Estado aumentou, cresceu e não está entregando o melhor resultado em muitos casos. A própria educação, tu tem o direito à educação, mas esse direito à educação, ele está melhorando a qualidade da educação? A nossa educação tem melhorado a qualidade ou ela tem sido piorado? investido bastante. E cada vez se põe mais dinheiro. Será que a gente não está fazendo alguma coisa? Estamos lá nas últimas posições lá do IDEB, de lá a qualidade de ensino superior das universidades, agora saiu o cálculo das melhores do mundo, o Brasil está para baixo de 100, né? Então não tem, a gente fica muito longe, a gente gasta muito dinheiro e a gente fica gasta muito mal. longe. E o pior é que a educação pública que ela vem regredindo, ela vem piorando, né? O setor privado, então quem tem dinheiro está se virando. Quem não tem dinheiro está ficando para trás. E o Estado cada vez mais inchando e crescendo e não está solucionando. Eu digo que os políticos de esquerda que dizem defender os pobres resolveram os problemas deles mesmos, dos próprios políticos de esquerda. Da família. Da família dele. Hoje tu olha o político de esquerda, ele está lá com um bom salário, um bom emprego, a família bem empregada, né? Os ministros do Lula, a maioria deles tem as mulheres sendo lá conselheiras do Tribunal de Contas, né? Que é um dos melhores salários que tem no setor público, né? Porque são indicadas. Então, assim, melhorou a vida do político de esquerda, mas para o eleitor de esquerda não melhorou nada. Então, o que a gente precisa é começar a discutir se vale a pena ter tanto cargo assim, tanta gente trabalhando para o Estado para entregar o resultado ruim que eles estão entregando. E agora com esse negócio de limitar a liberdade de expressão, né? Vai chegar um ponto de a gente não poder criticar político algum. Tu gostaria que dentro da tua casa alguém dissesse para ti o que tu pode falar e o que tu não pode falar? Tu gostaria que alguém dissesse isso para ti? Não. Eu gostaria. Eu gostaria de ter a liberdade de falar o que eu bem entendesse dentro da minha casa. Com meus filhos, ou publicar, ou defender uma ideia. E mesmo que essa ideia seja idiota, né? Em Caxias teve uma vez lá, eles estavam chamando aquele cara, uma livraria de Caxias estava trazendo aquele cara que era condenado na Itália, né, por ter sido terrorista. Cesare Battisti. O Cesare Battisti, ele tinha lá uma condenação da Itália e o governo Lula ele era amigo do governo Lula e Lula não quis mandar ele para a Itália naquela época e tal. E ele escreveu um livro. Então, em Caxias, ele foi lá falar do livro. E o pessoal de direita era contra. Ele não tem o direito de vir aqui falar e tal.
Eu acho que ele tinha que ir para lá, para a gente chegar lá e dizer, não, ele fala o que ele tem que falar, depois a gente dizer, não, tu é terrorista, tu matou pessoas. Eu tenho que ter o direito de ir lá falar para ele o que eu penso dele também, e ele tem o direito de vir aqui falar isso. A liberdade de expressão, a lei da liberdade de expressão que me dá o direito de falar isso, ela não está aqui para defender aquilo que tu gostaria de ouvir. Porque o que tu gostaria de ouvir, eu vou te falar e tu vai achar bom. Não vai querer proibir nada. Não vai querer proibir. A gente tem que ter uma lei exatamente para aquilo que tu não gostaria de ouvir. A lei praticamente é para nos calar. Porque esse negócio de, o pessoal está querendo liberdade de expressão para cometer crimes, para cometer racismo ou qualquer outro já tipo tem lei de... para isso. Se tu cometer racismo, tu vai responder por racismo. Mas a narrativa é essa, para ajudar as criancinhas. É uma mentira. Justamente é para nos calar, porque na rede social a mentira não chega muito longe, porque vai ter outras pessoas se contrapondo. Deixa falar, né? A melhor forma de combater a fake news é com a verdade. É com a verdade. E, aliás, quem vai dizer o que pode e o que não pode ser dito? Se, por exemplo, vamos criar uma lei que vai limitar o que a pessoa pode falar em redes sociais, que é o que eles estão querendo fazer aí. Quem vai definir o que pode e o que não pode? O regime, o governo. O governo. Não vai ser eu, não vai ser tu, não vai ser o cara que está nos escutando. Mas o governo é um regime mesmo, hoje é um regime, porque isso é coisa mesmo de autoritário, de ditador, e a gente está caminhando para uma ditadura. Nunca nenhum ditador nenhuma ditadura começou, nenhuma ditadura existiu dizendo que vinha aqui para defender a ditadura, para punir o povo, para pressionar o povo, para limitar o povo ou para proibir o povo de falar alguma coisa. Toda vez que uma ditadura se instalou, ela começou dizendo que vinha para defender a democracia, para proteger a democracia. Foi assim com o Maduro, lá o Chávez, né? Não foi do nada que eles... O Chávez, quando ele ganhou uma eleição dizendo, eu venho aqui para acabar com esses caras. Eu me lembro que aqui teve até uma dancinha, não teve? Devolver a Venezuela para o povo. Foi assim que ele começou lá. E ele acabou com a Venezuela. Teve até um pessoal... Teve uma dancinha do Maduro. Teve uma dancinha do Maduro. Foi o pessoal aqui de Porto Alegre, eu acho até que se não me engano, foi aqui de Porto Alegre. Dancinha do Maduro. Então, assim, o Chávez, quando assumiu, e a ditadura do Chávez, quando veio, ela não veio para dizer que ia impor um regime de ditadura. Veio dizendo que ia trazer liberdade e democracia. Fidel Castro, quando teve a Revolução lá cubana, quando ele assumiu, ele disse que era Cuba livre, né? A Cuba livre. Ele ia libertar Cuba, deixá-la livre. E no outro dia ele instalou uma ditadura. Então, o ditador, ele sempre vem com um discurso de liberdade, de democracia, de proteger o povo, mas vai criando regrinhas limitando o que tu fala, onde tu pode ir, o que tu pode fazer, e quando tu vê, tu tá enredado e não consegue mais saída. Do jeito que tá, quando teve o pessoal reclamando com razão que o imposto das buzinas da Shen ia prejudicar, não vai poder mais criticar. Vai chegar a hora que não vai poder mais falar disso. Com certeza vai ter complicações com a justiça e arriscando até ser preso. Porque, segundo... teve uma moça que estava na residência do Lula, o Lula estava chegando, ela simplesmente passou e gritou Lula ladrão, e aí pegaram a placa e a moça vai ter que responder, né, por estar falando ali uma liberdade de expressão, né? No outro presidente se falava absurdos. Eu acho que criticar o presidente, isso aí justamente é para tu não criticar o presidente. Eu não digo tu ter liberdade para ficar chamando ele de ladrão na cara dele, mas simplesmente criticar a política dele. Vai chegar a esse ponto, do jeito que tá. Vai chegar ao ponto que tu não vai poder mais falar nada. Não vai poder Aquele mais movimento que teve em 2018... Não vai acontecer. Não vai mais acontecer. O povo vai ter que ficar quieto, como é nos outros regimes, né? A primeira pergunta é, tu tem medo de publicar certas coisas na tua rede social? Hoje, se tu tá aí na tua casa e diz, vou fazer um vídeo para falar sobre isso. Tu tem medo de falar sobre isso? O simples fato de ter medo de falar sobre isso já mostra que a tua liberdade já não é tão grande assim. Tu já não usando, lógico, de difamação ou injúria, né? Mas a pessoa tem medo mesmo. Mas hoje a pessoa tem medo porque qualquer coisa que ela falar pode ser injúria. Alguém pode se sentir ofendido e achar que ela está fazendo isso para prejudicar alguém e ela tem que responder criminalmente. É a tal do fake news, foi uma fake news. Mas, essa é a última pergunta aí. O Novo tem governador e prefeitos. Como o Novo lida com o desafio de governar sem apadrinhamento político, mesmo dentro de um sistema que é viciado? Tem que ter o jeitinho, tem que ter os conchavos, né? Tem que ter, eu até posso aprovar determinada coisa, se tu aprovar determinada aqui que eu preciso. Como é que tem sido
Eu sei como é que tem sido, porque eu vejo do dia a dia. eu vejo os índices de aprovação, né? Como o governador Zema, que o senhor citou agora, também tem o prefeito de Joinville, também com índices bastante tu tem um governo com 92% de aprovação, é só regime ditador, né? Uma democracia, o pessoal já no primeiro turno eleger esses governantes traz mostra o trabalho deles, que o povo está gostando, né? Então eu gostaria que o senhor falasse como é que já com o senhor como é presidente do Partido Novo, como é que é esse desafio de quem chega lá e aí precisa governar, tirando cargos, diminuindo a máquina, né? Sendo mais eficiente, porque tu chega num lugar viciado, né? Como é que eles conseguem fazer isso? Difícil. Eu vejo que quando a gente escuta o Zema falando, ou o Matheus Simões, que é o vice do Zema hoje, ou o próprio Adriano, da dificuldade que eles tiveram no governo. O Adriano, inclusive, no meio que é o prefeito de Joinville, o ano passado, um pouco antes da eleição, os vereadores, né, ele mesmo tendo aprovação, as pesquisas mostrando que ele ia ganhar a eleição no primeiro turno, os vereadores tentaram aprovar um impeachment, num dia que eles viram que alguns vereadores da base do prefeito, né, o que apoiavam o prefeito, tinham ido viajar, e eles olharam e que disseram que na conta deles talvez passasse o impeachment. Então eles fizeram um pedido de impeachment por qualquer motivo, né? E no final eles acabaram não aprovando o impeachment, ele não conseguiu por 2 votos salvar ele. Mas e o povo ficou aprovando. E aí depois veio a eleição e ele ganhou no primeiro turno. Então isso mostra que os políticos, é difícil tu conviver com esse meio político, né? Com essas regras. E a gente tem que começar, e o Novo também tem esse desafio, a gente tem esse desafio de implantar as nossas ideias num meio que é viciado, como tu disse, né? Então de não ter que fazer a troca de cargos por apoios, de ter que saber fazer essa negociação e saber o limite dessas negociações. E eu acho que a gente vem aprendendo, eu acho que as duas escolas, né, de Joinville e de Minas Gerais, elas são escolas para o resto do partido, para a gente entender como foi feito. O Adriano, ele trabalhou muito com a perspectiva de chamar os vereadores dos outros partidos e pedir assim, qual é quando tu te elegeu vereador, o que tu te comprometeu com a tua comunidade, com o teu bairro, com a tua vila, o que tu decidiu que ia fazer? Então tem um caso lá em Joinville de um sujeito que ele tinha que fazer uma praça em cima de um valão, e ele já tinha sido eleito 2 vezes vereador, dizendo que a briga dele era para acabar com aquele valão. E aí o Adriano construiu, né, fechou o valão, e em cima da laje ali que fechou o valão, daquilo ele construiu uma praça, né? E aí no dia da inauguração ele chamou o vereador, que era inimigo dele político, que vivia discursando contra ele, chamou e disse, isso aqui só foi feito porque ele também defendia isso, se ele não defendesse ia ser muito mais difícil. Então hoje quem vai fazer o discurso sobre essa praça, sobre essa entrega é ele. E aí ele deu o espaço no palanque para o inimigo dele falar. E o inimigo dele falou para a comunidade, falou da importância e tal, e quando saiu dali ele disse assim, um cara legal, é um cara que está querendo resolver mesmo os problemas das pessoas, né? Então assim, a gente tem algumas divergências, mas eu já vi que ele é um cara legal. Então ele já diminuiu também o tom, ele parou de tratar o Adriano como um inimigo político, né? A gente tem desavenças, mas não é um inimigo. Então a gente começou a ter uma relação mais honesta um com o outro. Discordar não quer dizer que tu tem que ser inimigo. A gente discorda, mas não é por isso que tu vai querer que eu deixe de ser prefeito aqui. Vai me prejudicar, porque na realidade prejudica o povo. E aí é isso, ele disse, a discussão é que as pessoas têm que entender o seguinte, que se o projeto é bom para o povo, não importa se o vereador que está vindo aqui é do partido meu ou se é de outro partido. Eu tenho que resolver o problema do povo e vai resolver o problema do cara também. Então, tudo certo, vamos trabalhar junto para resolver o problema da tua comunidade. Se a ideia é boa. Do teu bairro, do teu vila, se a ideia é boa, vamos fazer. Então, eu acho que esse foi o processo do Adriano, tá? O do Zema foi um pouco diferente, porque o Zema ele pegou um estado em que o grande problema de Minas Gerais é que são 800 municípios, esses municípios estavam há muitos meses, o município, quando tu paga o imposto, ele vai para o governo federal. Do federal vem para o estadual, depois o estadual tem que passar para o município. O estado de Minas Gerais não repassava para o município, porque ele não conseguia pagar suas próprias contas, então ele parou de mandar dinheiro. Então os municípios estavam começando a ficar sem dinheiro. E os prefeitos estavam tendo dificuldade porque o prefeito que não paga o salário do enfermeiro, o enfermeiro vai na casa do prefeito, porque ele mora na mesma cidade. Na cidade pequena, se ele não paga o professor encontra o prefeito no mercado de tarde. Então, é bem mais difícil. Então é mais difícil para o prefeito. E o prefeito começou a ter cobrança e ele não conseguia viver direito, porque ele não recebia o dinheiro e tal, então ele tinha uma briga com o governador. Quando o Zema chegou, ele disse, não, aqui a prioridade vai ser o seguinte, nós vamos diminuir as despesas nossas aqui, nós vamos apertar o cinto para devolver o dinheiro para os prefeitos, que faltou. Para o prefeito poder fazer o investimento, pagar suas contas e resolver. E o prefeito, que era dos 800 prefeitos, nós tínhamos nenhum prefeito de novo naquela época. Depois teve um que veio que foi de Patos de Minas, mas nós não tínhamos nenhum do novo.
Esses prefeitos começaram a entender o seguinte: cara, esse governador vai me ajudar a resolver o problema da minha cidade. Não vão brigar com ele. E aí pedia para o deputado não brigar com ele. E ele pôde governar. Porque ele começou a resolver. Deixa o cara trabalhar que vai vir dinheiro para a cidade. Para a cidade, vai para a comunidade. Porque eles estão devendo para a cidade. Eles nunca pagaram, ele disse que vai pagar o que os outros não pagaram. E o Zema devolveu o dinheiro para a cidade. Então foram processos diferentes, mas de entender que a gente tem que governar junto. Quando tu elege na eleição tu pode ser inimigo, né? Na eleição tu pode ser concorrente, tu pode ter a gente discute ideias, a gente pensa diferente, mas depois de eleito um governo e se o povo elegeu um governante, a gente tem que ajudar o governante a fazer essas entregas, mesmo tu sendo vereador, deputado ou quem quer que seja, e o prefeito tem que entender que os vereadores foram eleitos também para ajudar a entregar. Então se a gente consegue estabelecer uma relação de que a gente precisa começar a entregar serviço para as pessoas e o problema é resolver o problema do povo e que todo mundo sai ganhando com isso, eu acho que fica mais fácil, então a gente vai aprendendo com isso. A gente ainda tem cidades que, claro, às vezes a gente tem um governante que não pensa assim, e aí a gente tem dificuldade de conversar com ele e a gente percebe que o processo todo é feito para manter os mesmos de sempre no poder, para controlar... O ideológico é o sistema que... É um sistema que é muito pesado, e aí se a gente entrar nesse governo não vai ajudar o governo, a gente prefere não entrar, então a gente fica fora denunciando essas dificuldades que aquele governo não vai fazer entrega, né? Mas a gente tem participado, esse ano a gente está ajudando o prefeito em Santa Cruz do Sul. São 19 prefeitos, né? Então. E além de ter os 19 do novo, a gente tem alguns governos. Aqui mesmo em Porto Alegre a gente tem um secretário já de parcerias público-privadas, né? A gente tem uma secretária adjunta trabalhando, então a gente está ajudando o governo Mello a fazer algumas entregas que a gente acha que é entrega para a comunidade e para o povo. Uma delas é a questão do DEMAI, que está sendo discutido agora, porque a gente precisa acelerar o processo de que o esgoto das pessoas tem que ser tratado adequadamente e as pessoas têm que ter água tratada também. Então, como a gente vai fazer isso? O Novo está apresentando soluções junto ao DEMAI, junto à Secretaria de Parcerias Públicas e Privadas, para defender essa ideia que está vindo aqui para Porto Alegre de trazer alguém do setor privado e nos ajudar a resolver esse problema. Então, é uma demonstração de que a diminuição do Estado a ser mais eficiente com o dinheiro do povo, com a máquina pública, traz muito mais resultados, né? Com certeza, é isso aí. Então tá, presidente, muito obrigado. Eu te agradeço. Muito obrigado pela entrevista, por trazer aqui o esclarecimento para algumas dúvidas, né? A gente tem muito mais, né? Um outro encontro, mas eu acredito que essas aqui já é muito, porque o pessoal fala, né? Pô, não nos ajuda, o partido de direita só quer saber das elites, quer manter aquela narrativa que muitas pessoas ainda acreditam, que é partido de direita e principalmente o Partido Novo, que é que o rico continue rico e o pobre continuando pobre. Na realidade, é ao contrário, né? Menos Estado, um Estado mais eficiente, né? Traz mais resultado, principalmente lá na ponta para o pobre. Porque o rico, o imposto, ele repassa. E ele vai se virar. Ele repassa, ele tira o dinheiro dele e leva para outro lugar, que rende, tem outras rendas. Agora, o cara que está ali, ó, R$1.500 e recebe R$1.500, ele precisa de R$2.000 para se sustentar, né? Então não consegue poupar, e cada vez mais caro, ovos aí a R$30, né? 30 ovos, o quilo do café a R$60 o quilo, né? Não consegue comer uma picanha. Ele sente bastante essa política aí desgovernada de gastança, que acaba gerando mais impostos, né? É isso, e quem gostou das ideias, quer entender mais, quer participar mais de um partido político, entender como ele faz, o Novo é um partido super aberto, que tem espaço para todo mundo discutir, conversar. É um partido que está crescendo, que está começando a se expandir, como eu disse, e a gente precisa de lideranças nos bairros. Em Caxias do Sul, a gente tem uma vereadora lá, que é a Sandra, e a Sandra está com um processo de abrir lideranças de bairro, né, para o Novo. E aí nós concorremos lá em associações de moradores de bairro lá agora, e com candidatos que são filiados ao Novo, e nós estimulamos ele a participar para eles entenderem também como é que funciona a questão comunitária, né, nessas cidades. E aí a gente elegeu o presidente de bairro, elegeu o vice-presidente de bairro, a gente elegeu diretores de bairro, e a gente está dentro agora da associação de bairro. A gente quer participar dos conselhos municipais, a gente quer participar dos bairros. Em 3 de maio, a vereadora ela faz uma visita, cada mês ela visita um bairro específico e passa lá um sábado o dia inteiro ouvindo as demandas do bairro e atendendo. Então aquele mês é um mês de atendimento àquele bairro.
No outro mês, a outro bairro. E assim ela vai indo. Todo mês ela vai visitando o bairro, entendendo quais são as dificuldades do bairro e como melhorar a vida do cidadão que mora no bairro lá de 3 de Maio. A mesma coisa em Caxias. E a mesma coisa a gente quer começar a fazer aqui em Porto Alegre. A gente quer começar a expandir e entender as necessidades das regiões, das vilas, né, de Porto Alegre, para saber como melhorar a vida desse cidadão e como a gente pode, aplicando as nossas ideias, o que a gente acredita que é o correto, como aplicando ela a gente pode levar para lá. Então essa questão de levar para lá nossas ideias, mas ouvir de lá também as necessidades e as ideias que às vezes o bairro tem, que pode ser interessante para a gente, é fundamental. E o partido quer estar junto. Eu digo que o bairro, a vila, né, o Ramiro Rosário fala muito aqui, o nosso vereador, ele diz que a vila, quando a vila se der conta de que ela é de direita, né, e ela é, porque tu olhar a vila, tu tem lá o mercado, a lancheria, a padaria, o sujeito que trabalha com Uber, o cara que faz a teleentrega, o cara que abre um pequeno negócio para distribuir gás, para distribuir água, todos esses pequenos negócios empreendedores, são pequenos empreendedores que já se deram conta que quando eles já se deram conta que eles precisam resolver os problemas deles, eles mesmos, eles sabem fazer isso melhor que os outros, e eles já perceberam quando eles abrem um pequeno negócio de que tem um sócio dele, que é o Estado, que vai comer muito dinheiro do negócio dele e que ele precisa achar formas, então, de ganhar mais para poder se estruturar e poder crescer na vida, né? Poder trabalhar e poder entregar resultado. E que não tem outro caminho para melhorar na vida, é trabalho, né? O trabalho é o melhor programa social que tem, é o trabalho. Positivo, obrigado. Valeu. Então, pessoal, até o próximo programa. Então, se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos e até o próximo vídeo.